Olá pessoal, nessa aula 18 eu vou estar abordando o assunto que é elementos dos gráficos de posição, velocidade e aceleração. Como é um conteúdo que vocês também vão trabalhar em matemática, então é uma abordagem assim que eu vou começar devagarzinho, e que vai ajudar vocês a entender tanto o conteúdo de física quanto o conteúdo de matemática. Mas para isso a gente precisa começar pelo mais simples, que seria um movimento uniforme, ou seja, aquele movimento onde a velocidade é constante e a aceleração, portanto, é igual a zero. Certo? O movimento uniformemente variado a gente vai abordar em outra aula. Então vamos lá. Primeiro, os gráficos de posição, velocidade e aceleração são obtidos usando-se as seguintes funções. A gente já sabe, o movimento uniforme ele tem como característica a velocidade constante, portanto a aceleração é zero. Certo? Bom, qual é a função horária? A função horária da posição é x, posição final, igual a posição inicial, mais velocidade vezes tempo. Isso a gente já está sabendo. Se for, no caso, um deslocamento horizontal, a gente usa x. Se for vertical, aqui a gente usa y. Y igual a y0, mais, no caso, o valor da velocidade vezes tempo. Não é queda livre, é um movimento apenas, uniforme nesse eixo aqui, certo? Estou falando em movimento uniforme, ou seja, que não tem aceleração. Bom, seguindo aí, a gente tem um movimento uniformemente variado. Esse sim, esse tem aceleração, ou seja, a velocidade varia de forma constante, ela está sempre aumentando ou sempre diminuindo. O valor da aceleração é diferente de zero, portanto, possui aceleração, e as funções horárias são essas aí, função horária da velocidade, velocidade final, inicial mais aceleração vezes tempo. Função horária da posição, posição final, posição inicial, velocidade inicial, mais aceleração t ao quadrado sobre 2. E a equação, independente do tempo, equação de Torricelli, que é v ao quadrado, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes aceleração vezes variação de posição. Todas as equações que eu botei aqui são relativas ao eixo x. Caso o movimento ocorra no eixo y, ou seja, na vertical, aí no caso tem um movimento que a gente já caracterizou ele como um movimento de queda livre. Aí essa aceleração aqui vai ser g e é menos 10, Tudo aqui vai ser menos 10 e menos 10. Bom, visto isso, então vamos dar uma olhada nessas propriedades desses gráficos aí. Então o que eu posso aqui? Posso analisar o seguinte. Primeiro, vamos analisar o gráfico de posição do movimento uniforme. Que nem eu falei para vocês, nessa aula eu vou estar falando apenas de movimento uniforme, mostrando os três gráficos. Tá? Depois, mais adiante, na outra aula, eu vou mostrar os gráficos de movimento uniformemente variado. Por que eu não vou misturar? Porque o outro movimento é um pouquinho mais complexo, ele tem aceleração e aí vai dar uma parábola, não é uma reta como a gente está vendo nesses gráficos aqui. É uma função de primeiro grau e nesse primeiro momento aqui a velocidade vai ser maior que zero, ou seja, uma velocidade positiva, certo? Então vamos imaginar aquela nossa combizinha aqui, saindo de um certo ponto na estrada e se deslocando no sentido positivo do referencial. Então ela está indo para frente. O que vai acontecer? Ela saiu do zero, da origem do sistema, então está aqui saindo do zero, e como a velocidade é positiva, ou seja, ele está se deslocando positivamente aqui, então ele vai, lembrando que isso aqui é um gráfico de posição em função do tempo, então ele vai se afastando. Então 1 segundo vai ter uma posição, 2 segundos outra posição, 3 segundos outra posição, Mais adiante eu vou estar mostrando um software aí que mostra um gráfico em tempo real, com movimento e tudo. Bom, nesse outro gráfico, o que eu tenho? Eu tenho uma combizinha, que a análise do movimento não começa a partir do zero. Ela já está em movimento, mas quando a gente começa a olhar essa Kombi, ela já passa pela posição 10. Então ela não estava passando pelo zero que nem aqui, ela já está passando a posição 10. O que vai acontecer? O nosso gráfico ele começa lá, na posição inicial 10. E o gráfico também é crescente, como é chamado lá na matemática. Por quê? Porque a velocidade é positiva. Certo? O que mais? Agora eu posso ter uma situação onde a análise do movimento começa com a combizinha vindo aqui e passando na posição menos 10, ou seja, atrás do ponto de referência. Mas ela ainda continua indo no sentido do nosso eixo aqui, ela continua indo para a direita.
que vai acontecer? No nosso gráfico, olha ali, ó, sai da posição menos 10 e o gráfico é crescente. Estão vendo esse ponto aqui? Ó? Esse ponto aqui é exatamente o ponto que ela passa no zero. Olha ali, ó. Aqui ela está passando do zero, na origem do meu sistema, né? E depois ela se vai, né? Então ela se vai para cá e o gráfico também se vai lá para cima, certo? Então esse primeiro caso aí mostra, né, a situação onde a velocidade é positiva. Tá? Vamos para o segundo caso ali, ó. Segundo caso onde a velocidade é negativa. O que vai acontecer? A nossa combizinha, em vez de estar se movimentando no sentido do eixo, ela está se movimentando para a esquerda, contra o eixo agora, está indo para lá. Tá? Então, primeiro exemplo, a combizinha está se movimentando no eixo e ela parte do zero. Se ela parte do zero, olha ali, ó, em vez do gráfico ser crescente, agora vocês estão vendo que o gráfico é decrescente, ele é uma reta, né, aqui para baixo. Né? Então o que acontece? Porque a velocidade é negativa. Segundo exemplo, né, aqui a combizinha, quando a gente começou a analisar o movimento dela, ela estava passando por uma posição lá, né, pode ser posição 10 aqui, né, eu não cheguei a colocar aqui, mas ela está aqui na frente, né, e ela está indo para a esquerda, então está indo contra o nosso sistema de referência. O que vai acontecer? Saiu dessa posição aqui, né, nem cheguei a botar o valor aqui, podia ter botado o 10 aqui, e aqui 10 também, me esqueci. E ela está indo para cá. Quando ela chega aqui, ela passa aqui, ó, exatamente no nosso zero, né, aqui, ó, no ponto de referência, e depois ela se vai para a esquerda, ou seja, o gráfico também desce. E o terceiro exemplo, né, seria quando ela começa a ser analisada lá atrás, ou seja, quando começou a observar o movimento da Kombi, ela já estava lá atrás. O nosso gráfico então fica assim, ó, sai lá de trás e como ela está andando para a esquerda, né, ela está se deslocando aqui cada vez mais em sentido negativo, ou seja, cada vez indo mais para a esquerda. Então, o que a gente consegue observar nesses gráficos aqui? Ó, tá? Primeiro, se a velocidade é positiva, o gráfico ele é crescente. Olha aqui, ó, crescente, 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 crescente. Tá? Se a velocidade é negativa, menor que zero, o gráfico é decrescente, decrescente e decrescente. Vocês vão aprender lá na matemática que uma reta ela é dada por uma função. Né? Possivelmente vocês vão ver que a função é y igual a x mais b, né? Mas é uma função lá específica da matemática. O a é a declividade e o b é o ponto onde a reta corta aqui, ó, corta o eixo do y, certo? Então isso vai fazer todo sentido quando vocês estudarem esse assunto lá de funções, né? Funções de primeiro grau na matemática. Por quê? Porque aqui o b é zero, aqui o b é positivo e aqui o b é negativo, né? Então essa é a ideia. Bom, o desafio aqui que eu faço para você seria escrever as funções. Qual é a função que representa esse gráfico, né? Bom, para saber isso aqui, eu teria que ter dado a velocidade para vocês. Essa velocidade aqui é positiva, mas eu teria que dar o valor para ela, né? Ou ter um gráfico aqui, ó, né, que me desse valores melhores aqui de posição e tempo, né, para tirar esse valor da velocidade graficamente. Como não foi dado, né? Então não tem como fazer. Por isso que eu não coloquei como tarefa aí para vocês. Bom, vamos seguir nossa aula, né? Vamos ver o que a gente pode ter como propriedade. A declividade do gráfico, ou seja, o quanto ele é inclinado, né, indica o que? Indica a velocidade. Quando ele é inclinado assim para cima, chamado de crescente, a velocidade ele é positiva. Aqui é positiva, aqui a declividade também é vista aqui, ela é positiva. Quando o gráfico é para baixo, tá vendo aqui, ó? Daí o que acontece? A declividade é negativa. Essa declividade é em relação ao eixo x, ó, é o eixo dos tempos no caso aqui, ó. E aqui a declividade também é para baixo, né? Então aqui velocidade negativa, 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 e aqui velocidades positivas, certo? Então essa é a propriedade fundamental de um gráfico de posição, né, em função do tempo. Bom, e um gráfico de velocidade, né? Vamos pensar nessa combizinha saindo lá de um certo ponto, ou seja, como a velocidade é constante, né? O que vai acontecer? Vocês vão analisar que essa Kombi vai se movimentar e o gráfico de velocidade vai continuar sendo sempre constante, independente do tempo, se é 0, 1, 2, 3, 4, 5 segundos, né? Então, olha ali, ó, vou movimentar essa Kombi, vou botar ela para a direita, né? Olha ali, o que está acontecendo? O gráfico de velocidade continua sempre, né, se mantendo igual, certo? O tempo estava passando aqui, ó, tá? E a combizinha estava andando, mas a velocidade não estava mudando. Por quê? Porque a velocidade é constante. No segundo caso,
Agora a nossa combizinha, em vez de estar se movimentando para a direita, ela está se movimentando sentido, né, para a esquerda. Então, contra o nosso sistema de referência. O que vai acontecer? A velocidade vai ser negativa. Então, ela é representada aqui embaixo. Então, vou fazer ela andar e vocês vão ver que o gráfico aqui não vai se mexer. Tá? Vou disparar aqui. Né, tá andando. O que está acontecendo ali? Ó? O gráfico gráfico de velocidade continua sempre igual. Tá? Então é interessante vocês pensar, analisar isso graficamente, porque assim a gente consegue desenvolver um raciocínio dentro da física, né, fazendo uma união aí com a matemática e complementando, uma matéria complementa a outra. Né? Bom, qual é a propriedade desse gráfico? Né? A região, a área abaixo do gráfico, então quando eu falo abaixo é aqui, ó, do gráfico até o eixo dos tempos. Tá? Se eu pegar aqui, ó, né, e definir essa região aqui, ó, e calcular essa área, como isso aqui é um retângulo, fechar aqui com a régua, eu preciso ter o valor de tempo e ter o valor de velocidade. Se eu pegar essa área aqui, eu vou estar calculando nessa área e numericamente ela é igual ao deslocamento. A mesma coisa acontece aqui, ó. Se eu pegar uma régua, fechar aqui para cima, né, e determinar um valor de tempo aqui, se eu conseguisse visualizar isso no gráfico, né, se fosse dado, porque aqui eu não dei, né, e o valor de velocidade, então poderia calcular o valor do deslocamento aqui, ó, tá? Bom, é uma situação onde numericamente a área é igual ao deslocamento, certo? E o terceiro gráfico que a gente abordou de posição e o de velocidade. E agora a gente vai falar no gráfico de aceleração. O que acontece, né? O movimento é chamado de uniforme, então a velocidade é constante, a aceleração é zero. E se a aceleração é zero, ela não varia. Então não importa se essa combizinha está andando para a direita, se está andando para a esquerda, a velocidade é sempre igual e, portanto, não tem aceleração. E olha aqui, ó, os nossos gráficos vai ser uma reta aqui em cima, né? Coincide com o eixo dos tempos, certo? Uma coisa errada aqui, tem uma coisinha errada aqui nesse gráfico, que é o que? Exatamente isso aqui. Gráfico de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então já vamos arrumar ali, né, para isso aqui ficar certinho aqui, ó, tá? A aceleração não é assim, é metro por segundo ao quadrado. Então agora sim, certo? Opa, e aqui ficou bem. Deixa eu mudar aqui um pouquinho aqui, deixa eu mudar aqui para ficar legal aqui, ó, tá? Aceleração, isto, agora sim. E ali ao quadrado, né? Ficou bem apertadinho, mas tá ali. É que voltou, né? Parece que voltou aqui. Ah, eu tinha dado um Ctrl Z, por isso que voltou aqui. Então, parei. Aí, agora sim. Aqui e aqui. Certo? Então, os gráficos de aceleração são esses aí, né? Ou seja, uma reta que coincide com o eixo dos tempos, né? Então, independente se a combizinha está andando para a direita, se ela está andando para a esquerda, se a velocidade é positiva ou negativa, não importa. Por quê? Porque ela é constante. Tá, pessoal? Então, essa é a aula número 18. Nas próximas aulas, aí, acho que na aula 19 ou 20, eu vou estar falando, né, análise gráfica, gráficos de posição, velocidade e aceleração, só que no movimento uniformemente variado. E aí, de repente, eu vou usar, né, um softwarezinho aí de animação que fica mais fácil até de desenhar o gráfico em tempo real. Certo, pessoal? Um abração a todos aí.